O Alviverde imponente, o Verdão de tanta gente, Leandro Boldaquian. Fala, Tomás Rafael, amanhã tem Verdão em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fechando a participação na primeira fase do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira estuda, Tomás, preservar os jogadores pendurados, né? O Zé Rafael, Rafael Veiga e Hendrick, né? 3 importantes titulares. Por que o técnico Abel Ferreira estuda preservar? Porque os cartões serão zerados para a próxima fase, mas quem tomar cartão nessa partida não atuará a fase quartas de final contra a Ponte Preta. Porém, esse jogo contra a Ponte só será no outro final de semana, né? Então, se o Abel preservar esses jogadores, eles ficarão basicamente 2 semanas sem atuar. Então, o Abel estuda, né, avaliar o risco e também, né, o que pode causar ao atleta um período longo sem atividade nessa fase da temporada, né? Então, vamos acompanhar qual será a decisão do técnico em relação a esse ponto. O Jorge foi devolvido do Santos para o Palmeiras, rescindiu de forma amigável o seu contrato, ainda dentro da janela ontem, né? Então ele pode assinar com qualquer outro clube. Nas partes cederam aí para que esse acordo amigável fosse rescindido. Então o atleta está livre no mercado para seguir sua carreira, procurar o clube, podendo jogar ainda neste primeiro semestre, Tomás. Boa sorte aí ao Jorge, que ele possa se reencontrar na carreira depois de alguns anos difíceis aí, né? Sem grandes atuações, sem um grande rendimento, né? Com muitos problemas físicos e também de contusão. Foi um grande jogador. Tomara que a gente possa usar o tempo de outra maneira, né? Possa falar no presente. Ainda é um grande jogador. Quem sabe ele possa ainda brilhar em alguma equipe. O que mudou aí nas últimas horas em relação ao palco do Palmeiras para a fase decisiva do Campeonato Paulista? Quartas de final já é oficial, vai jogar na Arena Barueri mesmo, e semifinal, podemos sonhar ainda com o Allianz Parque? Eu não tenho ainda nenhuma informação nova. O que eu percebo, e isso não mudou, é que não há vontade política para que o Palmeiras volte a jogar no Allianz Parque. Quando eu digo que falta vontade política, falta de todas as partes, não só do Palmeiras. Falta também vontade política da W Torre de fazer acontecer, né? Os dois lados não estão dispostos a ceder, os dois lados não estão dispostos a entrar num acordo, a entrar no entendimento, e continua a vida dessa forma. Só que quem tem mais a perder, eu não tenho dúvidas, é o Palmeiras. Então, esses novos jogos que acontecem em outros estádios, que teoricamente a W Torre teria que pagar por isso uma multa, ela vai continuar sem pagar, né? E ela continua tendo a sua agenda de shows lotadas. Nos jogos do Palmeiras, ela arrecada também. Ela arrecada valores de estacionamento, valores de compras de produtos lá no local. Mas, enfim, quem perde mais, na minha opinião, é o Palmeiras, porque o Palmeiras deixa de jogar na sua casa, deixa de jogar no seu estádio, né? O Palmeiras deixa de ter a força que tem desportivamente no Allianz Parque. E sobre o jogo amanhã, hein? Palmeiras e Botafogo, muito favorito o Verdão para manter esse tabu aí de 4 anos sem derrota em fase de grupo do Campeonato Paulista? É favorito sempre o Palmeiras, né? E ainda mais contra um time que também não tem mais nada a fazer no campeonato, né? Não vai cair, também não vai classificar. Eu acredito que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Agora vamos observar se o Abel fará testes, né? Ele tem feito testes em alguns jogos, ele tem mudado o esquema, ele tem mudado... Você vê a escalação do Palmeiras quando ela sai naquela papeleta, ou no Twitter, né? No WhatsApp, eles mandam as escalações. Não dá para saber como é que o time vai jogar, tem que esperar começar o jogo. Às vezes o Marcos Rocha joga de lateral, às vezes ele joga de zagueiro, às vezes o Piquerez joga de lateral, às vezes ele joga de zagueiro, às vezes o Luan joga de líbero, às vezes ele joga um pouquinho mais para frente. Então são coisas que a gente vai ficar prestando atenção amanhã. E a questão do estádio, né, Tomás? Eu quero insistir nisso. Eu acho que não tendo...
Claro, é óbvio que o Palmeiras prefere, como todos os times. Ontem eu estava defendendo aqui que o Santos tem que jogar na Vila Belmiro, que o Corinthians tem que jogar no seu estádio e assim por diante. Agora, o grande problema é que o Palmeiras, em função do contrato que ele tem com a W Torre, ele tem que arrumar uma alternativa, porque muitos jogos, e não é de hoje, lá atrás, né, já desde que o Allianz Parque ficou pronto, foram muito. O Palmeiras decidiu Libertadores, vaga de Libertadores no Pacaembu e perdeu, por sinal. Decidiu coisas importantes em outros estádios, em Barueri também. Porque o Palmeiras não pode jogar no seu estádio todos os jogos. É claro que agora a situação está agravada por causa da questão do gramado, mas isso aí o palmeirense tem que se acostumar, porque muitas vezes, até os próximos 20 anos, né, porque 10 já passaram, faltam 20, o Palmeiras vai ter que jogar fora de casa. E a presidente, foi o que eu disse ontem, eu acho que ela comprou o estádio em Barueri para poder ser essa segunda. Ela tem conhecimento do contrato, ela sabe que muitas vezes o Palmeiras não vai poder jogar no seu estádio e não tem outra saída. No momento, vai jogar onde? Não tem como jogar na casa dele. Eu acho que, teoricamente, é isso. O Palmeiras vai ter que jogar em outros estádios de vez em quando e vai mesmo, né? Não jogava tantas vezes assim até pouco tempo atrás, quando havia um entendimento melhor com a W Torre, né, na gestão do ex-presidente Maurício Gagliotti. O Palmeiras tinha um convívio que era muito mais respeitoso, digamos assim, com a empresa, né? As coisas caminhavam para um entendimento melhor. Mas enfim, na teoria o Palmeiras precisa de um outro estádio. Então ela tomou uma decisão que ela é muito importante para a história do clube. Você não acha que isso deveria ser debatido, né, entre as pessoas que trabalham no Palmeiras, né? Não só os profissionais, jogadores, dirigentes, treinadores, mas também toda a coletividade, a torcida, porque essa não é uma decisão que você toma sozinha. Não é uma decisão, você não pode simplesmente falar, não, então a partir de agora o estádio que a gente vai jogar vai ser esse. Não é assim que funciona. Pode ser na prática, mas o torcedor, se ele não abraça a ideia, a coisa não vai. Quando chega nessa reta de chegada do campeonato, faltando 2 jogos para terminar uma fase de classificação e vai virar a fase, sempre essa pergunta vem à mesa, né? Vai forçar cartão, não vai? Deixa o cara fora ou não? Porque tem que zerar, não, porque não tem que zerar cartão. E outra discussão também que sempre surge mas tem que poupar titular agora na última rodada, pra que vai expor o cara a uma lesão? É um buchicho, é um pepino que todo técnico tem que resolver e agora é a vez do Abel, hein? Não é fácil tomar esse tipo de decisão, né? Às vezes essa liderança pede um tipo de decisão que não é das mais simples de ser tomada. Eu acho assim, cara, que a gente deveria acabar com esse negócio de zerar cartão. O campeonato não é uma coisa só? O cartão vale para toda fase de campeonato. Aí acaba com esse negócio. Simples. Porque aí zera cartão nessa fase. Mas que tem que preservar os melhores jogadores e tal. O campeonato não tem começo, meio e fim. Então a regra tem que ser igual para todo mundo. Tem suspensão por cartão? Ou acaba com a suspensão por cartão. Simples. Não tem mais suspensão por acúmulo de cartão. E o cara toma 2 cartões amarelos no jogo, ele vai expulso e cumpre a suspensão automática. Porque fica esse negócio aí de fase para fase, não posso abrir mão de ter os principais jogadores na fase semifinal, é uma outra etapa do campeonato. Para chegar nessa etapa, o cara passou pela etapa anterior. Não é tudo o mesmo campeonato? Na verdade, eu acho que deveria ser dessa forma, mas não é, e aí ele vai precisar se preocupar com as quartas de final do campeonato, eu acho até natural. Mas ao mesmo tempo ele está brigando para permanecer na primeira colocação na classificação geral, que para mim faz uma diferença brutal na reta decisiva da competição, ainda mais sendo que o Palmeiras é apontado como grande favorito à conquista do título. Então eu acho que ele precisa se preocupar com todos os detalhes para que o Palmeiras possa chegar inteiro na reta final da competição, é natural.